1 Samuel, capítulo 22. Versículos de 1 ao 6. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se encontrava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, ou ele se fez líder deles. E era com ele uns 400 homens. E se foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete, e ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Diga comigo: e tinha na sua mão uma lança. Mantenham suas Bíblias abertas, por favor. Sentem-se, acomode-se. Líder gera líder. Em outras palavras, líder forma líder. Líder treina líderes. E é o que a gente vê nesse texto. E é a temática desse simpósio, desse seminário, está acontecendo aqui desde ontem. Eu quero subordinar a minha fala a um tema: quem foi quebrado torna-se mestre em restaurar. Diga comigo: quem foi quebrado torna-se mestre em restaurar. Agora digam assim comigo: se você foi brutalmente quebrado por dentro, mas ainda tem coragem de ser gentil com os outros, então você está habilitado para ocupar cargo de liderança. Nós vemos aqui um homem que foi quebrado por dentro e por fora. Nós conhecemos um pouco a história de Davi, e a gente sabe dos seus enfrentamentos e embates, desde que foi escolhido na casa de seu pai para ser o novo rei de Israel. Ele acabou sendo alvo da inveja dos seus irmãos, do descontentamento dos seus irmãos.
da ira dos seus irmãos. Ele é o improvável para os homens, mas o escolhido para Deus. Deus, ele tem predileção por contar com os improváveis. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 25 em diante, ele diz que não são muitos os nobres que foram chamados, mas Deus escolheu os vis, os desprezíveis, os que não são, para confundir os que são. Diante dos 3 filhos de Jessé, os mais velhos eu me refiro, que estavam alistados no exército de Israel, Eliabe, Abinadab, Samar, além dos outros que tinham mais idade, mais experiência, uma boa performance, um bom preparo físico, principalmente os 3 primeiros, os mais velhos. Não fosse a intervenção divina, Samuel teria escolhido um destes, equivocadamente. Deus interveio e disse: não é este. Deus não vê como o homem vê o que está por fora, eu vejo o que está no coração. Só Deus pode fazer juízo de valor, porque só Ele conhece a interioridade do nosso ser. E de todos aqueles que tinham um bom currículo, Davi não tinha um bom currículo, mas tinha um bom coração, um coração como o de Deus. E isso é que importa. Bill Hybels, um pastor norte-americano da Willow Creek Churchill, autor de muitos livros traduzidos em português, dentre eles Liderança Corajosa, ele diz que ninguém fará parte da sua equipe de liderança se não tiver o primeiro C, o segundo C e o terceiro C, ou seja, os 3 Cs da liderança, que é caráter, competência e combinação. O caráter é imprescindível e a liderança só se sustenta se ela tiver caráter. Nenhuma liderança se sustenta se não tiver calcada no caráter. E Bill Hybels diz que para fazer parte da sua equipe de liderança, o candidato tem que ter C de caráter, C de competência e C de combinação. A crise que a igreja hoje tem enfrentado, uma crise de identidade, uma crise de caráter, uma crise de integridade, é por conta daqueles que são catapultados para uma posição de liderança sem que antes pudessem confirmar se aquela pessoa tinha ou não caráter, competência e combinação. Quando você quer encher uma igreja muito rápido, não se preocupe com quem tem caráter, apenas com quem tem carisma, porque o carisma atrai as massas. Coloquem alguém em lugar onde há 3 anos tem um homem de caráter, está ali, vivendo o evangelho, pregando o evangelho puro, orando. Aquele trabalho, ele vai crescer timidamente, mas ele vai crescer com qualidade. Ele vai crescer observando os preceitos de Deus. Mas no afã de fazê-lo crescer, muitas vezes se substitui o homem de caráter pelo homem de carisma. E a Bíblia, ela é enfática. Paulo fala aos seus filhos na fé, Timóteo, Tito, sobre as qualidades de um obreiro, de um ministro, de um líder, de um pastor. E tudo se pauta no caráter.
Karl Barth, um teólogo suíço, diz que carisma sem caráter é uma catástrofe. O homem carismático é aquele homem competente, que tem dons, habilidades, que fala bem, canta bem, preside bem, dirige bem, lidera bem, é efervescente, e com isto ele acaba atraindo as massas. Mas por que o caráter vem primeiro? Porque se tiver carisma, atrai. Se não tiver caráter, depois trai. E o que adianta atrair e depois trair? Com a mesma celeridade que o trabalho cresceu, o trabalho vai decrescer. Existem muitos rabos de cometas. Gente que aparece, dá o seu show, impressiona, e depois, por falta de testemunho de vida no altar, lesa, engana, trapaceia, aí vem o escândalo, a ignomínia, o assassinato da reputação pessoal, e as pessoas ficam desencantadas, se sentindo traídas, desiludidas, e acabam deixando aquele trabalho. E de todos os irmãos de Davi, Deus olhou para todos e viu apenas um, com o coração igual dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Até mesmo quando mais tarde ele errou, ele admitiu o seu erro, não fez como Adão, que tergiversou e que disse: a mulher que tu me deste, não assumindo responsabilidade e culpabilizando a mulher e em parte a Deus que lhe havia dado Eva. No caso de Davi, por ele ter caráter, ele foi homem para errar, mas foi homem para admitir o seu erro. E no emblemático Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei. Ele não põe culpa em Deus, ele não põe culpa em Betseba, a mulher com quem ele teve um envolvimento adulterino. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz ao que os teus olhos parece mal. Que eu seja justo quando tu me julgares e reto quando obrares, porque eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que eu amo a verdade no íntimo, no oculto faz-me ver a minha vexação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não retire de mim o Espírito Santo. Torna, dá-me alegria da tua salvação, para que goze os ossos que tu quebraste. O homem sem caráter, ele terceiriza a culpa, ele aponta culpados. Mas o homem de caráter, ele assume a sua responsabilidade, ele chama para si a responsabilidade. Por isso que é muito importante. Todo homem sério, todo homem segundo o coração de Deus, todo homem de verdade, ele será treinado por Deus, ele será esmagado, ele será quebrado. Eu me lembro de uma frase de Hayden Wilson Tozer, e eu quero aqui abrir um precedente para recomendar suas obras, que são muitas, mais conhecido como A.W. Tozer. Estive visitando em maio de 2019 o seu túmulo atrás de uma igreja presbiteriana na cidade de Aller, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A.W. Tozer, ele é um dos meus maiores mentores. E ele diz: se Deus tem uma obra muito grande na sua vida, se Deus tem um plano muito grande na sua vida, então Ele vai te esmagar. Contudo, Deus não esmaga para matar. Ele esmaga para preparar, para forjar o caráter de Cristo, para treinar, para preparar, para capacitar, para depois usar. Porque antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. E a gente vê o quanto Davi foi quebrado.
O último versículo que nós lemos, o de número 6, diz que Saul tinha uma lança na mão. E por 2 vezes ele tentou cravar Davi na parede. Davi viveu como um nômade, um fugitivo, um forasteiro, por conta da perseguição atroz, patrocinada pelo rei Saul. E por que ele o perseguia? Por inveja, por ciúme, por insegurança. A palavra inveja vem de invidere, vem do latim, que significa olho torto, e também significa olho mau. O mal habita no coração daquele que tem inveja, por isso ele anda olhando de soslaio, de forma enviesada, porque o sucesso do outro o incomoda. Saul, se fosse um homem de Deus, celebraria ao Senhor pelo crescimento de Davi, pelo sucesso de Davi, mas não. Enquanto Davi prosperava, enquanto Deus usava, abençoava a Davi, isso trazia desconforto para o coração de Saul, porque a inveja é fruto da comparação. Quando a gente não tem uma vida crucificada com Cristo, quando a gente não tem um coração segundo o coração de Deus, o sucesso do outro nos traz tristeza. Mas quando o nosso coração é como o coração de Deus, o sucesso do outro nos traz alegria, porque a gente entende que somos um corpo e que cada membro ele tem uma função precípua no reino, no corpo. E o verdadeiro crente, ele se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. A inveja é fruto da comparação, porque quando eu me comparo ao outro, com o outro, e percebo que o outro tem mais do que eu, pode mais do que eu e sabe mais do que eu, se eu não tiver uma vida crucificada, eu vou me sentir mal. Mas se eu tiver com o meu coração em Deus, quando eu perceber que o outro tem mais do que eu, pode mais do que eu e sabe mais do que eu vou dizer: Senhor, te louvo porque o Senhor decidiu assim. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Mas não era assim com relação a Saul e Davi. Saul invejava a Davi e por isso queria matá-lo. Por isso que o líder não pode ser invejoso, o líder não pode ser ciumento, inseguro. Quando o líder tem caráter, ele não dá vazão a esses sentimentos sórdidos, destrutivos, alienadores. Mas enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. É interessante, né? Um homem que tem coroa invejando um que não tem. Um homem que tem um trono invejando um que não tem trono. A inveja não se dá porque você tem mais dinheiro, porque você tem um carro importado, porque você tem uma mansão. Às vezes você sofre por conta da inveja, pela tua personalidade, pelos dons que Deus te deu, pela forma como Deus te usa, pelo teu sorriso. E Davi foi quebrado, ao ponto de viver fugindo. Uma hora nos desertos, a exemplo de En-Gedi, nas regiões inóspitas. Aqui nós o vemos numa caverna, num lugar sombrio, úmido, fétido, num lugar escuro. E Deus está treinando o seu servo.
E então, para não morrer, ele foge. E ele olha para um lugar úmido, fétido, escuro, num lugar inóspito, e diz: eu vou me embrenhar aqui, eu vou estar acima de qualquer suspeita, ninguém vai imaginar de que exista alguém habitando nesse lugar. Davi então se enclausura naquela caverna, na caverna de Adulão. Ele abandona os seus irmãos, seus pais, seus amigos, porque em Saul, estando ao seu encalço e vendo o mataria, indo em lugares em que ele julgasse que Davi lá se encontrasse, e em não se encontrando Davi, ele mataria os seus pais para se vingar de Davi, mataria os seus irmãos, seus amigos. Então Davi, para não comprometer a vida de ninguém, ele foge sozinho. Ele não quer que ninguém morra. Ele não só se preocupa com a integridade física pessoal, mas com a integridade física de outros. E num lugar improvável, numa caverna, ali ele se encontra. E Davi não está amargurado, revoltado, dizendo: que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que eu componho canções, que eu tenho salmodiado e adorado, que permite eu sofrer tanto, viver como um fugitivo? Que nada. Davi lá no olho do furacão, ou seja, debaixo de forte pressão, passando pelos piores momentos, pelas piores fases de sua vida, ele pega a harpa, a dedilha e compõe o salmo de número 142, que é o salmo que ele compôs enquanto estava na caverna de Adulão. Confúcio, um sábio chinês, professor de ética que viveu 500 anos antes de Cristo, ele tem uma frase que diz: é melhor acender uma luz do que amaldiçoar a escuridão. O que eu quero dizer com isso? Digo assim comigo: é melhor acender uma luz do que amaldiçoar a escuridão. O que é acender uma luz? É você mesmo vivendo as piores fases e momentos da sua vida, você dizer: eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar, eu vou celebrar, eu vou ler a palavra. Você está acendendo uma luz. O que é amaldiçoar a escuridão? É dizer: Deus, eu não mereço isso. Onde está a sua fidelidade? As suas promessas? Como tu permite um filho seu passar por um momento tão difícil, por uma humilhação desta? E você, como tem agido e reagido às circunstâncias adversas? Você tem acendido uma luz ou tem amaldiçoado a escuridão? Santo Agostinho, um teólogo negro, argelino, nascido no país africano chamado Argélia, que viveu um pouco antes da Idade Média, ele diz que cada crente ou cada cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés, independentemente do que você esteja vivendo, independentemente das circunstâncias adversas. Meu irmão, minha irmã, faça como Davi na caverna escura, úmida e fedida. Celebre, louve, dedilhe, cante, adore, exalte, seja um aleluia da cabeça aos pés. É melhor acender uma luz do que amaldiçoar a escuridão.
E Davi está lá dedilhando, depois de ter composto o Salmo 142, que fala da sua experiência na caverna de Adulão. De repente, quem chega? Uma comitiva, mega comitiva de 400 homens. 400 homens, além dos seus irmãos e dos seus pais já idosos. E aqueles homens tinham um perfil sociológico. E esse texto fala qual era o perfil sociológico. Homens que se achavam em aperto. Diga comigo, homens que se achavam em aperto. Homens endividados. Homens com espírito desgostoso. E sabe o que a Bíblia fala? Davi se fez líder deles. Quem quer liderar uma tropa com esse perfil? Gente que se acha em aperto, gente endividada e gente com espírito angustiado ou desgostoso. Mas o verdadeiro líder, ele consegue ver um potencial latente naqueles que ele se propõe a liderar. Uma certa ocasião, colocaram um bloco de granito diante do grande artista e escultor Michelangelo, um escultor e artista italiano. E disseram: Michelangelo, o que você vê? E Michelangelo disse: eu vejo um anjo e vou trabalhar até libertá-lo. Porque o verdadeiro líder, ele se antecipa aos fatos, ele antevê, com a sua mente de escultor, com o seu coração de escultor, com as suas ferramentas de escultor. A resposta de Michelangelo foi: eu vou pegar esse bloco de mármore, sem forma, essa pedra bruta, vou esculpi-la, vou trabalhar com o meu cinzel, com as minhas ferramentas, e eu vou esculpir um anjo, eu vou trabalhar até libertá-lo, ou seja, eu vou esculpir essa pedra e vou transformá-la em uma obra-prima e vou encaminhá-la para uma galeria de artes. Davi, ele tem coração de escultor. Ele olha para aquelas 400 pedras brutas e eles estão dizendo, aqueles homens em aperto, endividados e com o espírito desgostoso ou amargurado: queremos conviver com você nessa caverna, queremos que o Senhor lidere sobre nós. Davi poderia ter dado muitas desculpas, dizendo: eu não tenho para mim, como que eu vou arrumar para vocês? Olha as minhas condições, eu não tenho recursos, eu não tenho meios. Ele poderia ter um álibi para se justificar e para se eximir daquela responsabilidade. Mas apesar dos pouquíssimos recursos, apesar da pobreza extrema, apesar de todo o aperto, ele diz: eu topo, eu os aceito aqui. Onde come um, come 400. Aí eu me lembro de uma frase de um guitarrista jamaicano chamado Bob Marley. Ele diz: quem topa qualquer parada, não para em qualquer topada. Davi deve ter usado o termo: quem pela fé topa qualquer parada, não para em qualquer topada. Eu topo ser líder de vocês. Mas tem gente que fica esperando os melhores recursos para poder aceitar os desafios. Hoje está muito difícil encontrar alguém que possa servir a Deus numa nova congregação, numa nova frente de trabalho. São muitos os questionamentos, as perguntas. Quais são os recursos?
se a congregação está pronta, se é pequena ou se é grande, o quanto entra de arrecadação. Quem se acha grande demais para um trabalho pequeno, é porque é pequeno demais para um trabalho grande. Davi aceitou ser líder deles. Líder gera líderes. Mas tem uns que esperam tudo mastigado, tudo pronto. Ô meu irmão, às vezes, antes de você começar a organizar, será preciso você agonizar. E essa empreitada é grande. O desafio é hercúleo. Mas Davi disse: eu topo. Diga assim comigo: torna-se necessário a alguém. Davi quis se tornar necessário àqueles homens. Ele poderia ter discriminado aqueles homens, porque olha o perfil sociológico: homens que se achavam em aperto, homens endividados. Se passasse a salva naquela caverna, não ia cair uma moedinha, só gente endividada. Mas Davi, ele não queria os bens, ele queria o bem daqueles homens. É assim que você difere o falso pastor do verdadeiro, o falso profeta do verdadeiro. O falso profeta quer os teus bens, o verdadeiro profeta quer o seu bem. Aí ele aceita ser pastor dos endividados, ele aceita liderar os homens que se achavam em apertos e os homens com espírito desgostoso ou angustiado. E ele transforma a caverna num centro terapêutico. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. E ali Davi ora com aqueles homens, louva com aqueles homens, canta com aqueles homens, adora com aqueles homens, e o Espírito de Deus, através da instrumentalidade do líder Davi, vai moldando o caráter daqueles homens. Aqueles homens vão sendo treinados, liderados, e eles vão crescendo em caráter, em competência, em combinação, ou seja, vestindo a camisa da sua liderança, no caso Davi. E mais tarde os 400 homens que se achavam em aperto, os 400 homens endividados, os 400 homens com espírito angustiado ou desgostoso, passaram a ser conhecidos como os valentes de Davi. Os 400 mais tarde se tornaram 600 e eram os chamados valentes de Davi. O que você vê, Michelangelo? Puseram um bloco de mármore, uma pedra bruta, e ele disse: eu vejo um anjo e vou trabalhar até libertá-lo. 400 pedras brutas se transformaram em obras-primas. Quantos estão liderando aqui que são ex-alcoólicos, ex-drogados, ex-tantas coisas? A igreja é constituída na sua grande maioria de ex. Existem muitos que vieram de berço evangélico, pais cristãos, mas a grande maioria vieram do espiritismo, kardecista, linha branca, baixo espiritismo, candomblé, umbanda, quimbanda, não sei quantas outras bandas. A grande maioria vieram de uma vida pregressa, marcada pela vergonha. Aí se cumpre, as palavras de Paulo ditas no começo:
Não foram muitos nobres que foram chamados, mas Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis e que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quem foi quebrado torna-se mestre em restaurar. Davi se identificou com a dor daqueles homens. Diga assim comigo: se precisar de mim, nem pense em me procurar. Me procure sem pensar. Quatrocentos homens, hein? Sem dignidade, sem caráter, desajustados, desestruturados. Davi os amou e disse: eu quero ser bênção na vida deles. A maior bênção não é aquela que a gente recebe, a maior bênção é aquela que a gente se torna. Depois de Abraão ter se tornado um homem muito rico e poderoso, Deus se manifesta a Abraão e diz: sê tu uma bênção. Porque o fato de você ser abençoado não significa que você é abençoador. E a maior bênção não é aquela que a gente recebe, é aquela que a gente se torna. O processo de amadurecimento é muito mais saber olhar para suas feridas do que olhar para quem te feriu. Sabe por que Davi prosperou e avançou? Porque ele não estava preso à mágoa, ao ódio, ao rancor, ao ressentimento. Saul, meu inimigo. Saul tentou me cravar 2 vezes na parede com a sua lança. Saul que está com a lança na mão. Ele não olhava para quem lhe havia ferido. Ele olhava para suas feridas dizendo: eu vou cuidar de mim, para que eu tenha condições de cuidar dos outros. Você nunca vai poder liderar se você não se curar primeiro. E o texto bíblico diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele, Davi, se fez chefe, líder deles. E eram com ele uns 400 homens. E se foi Davi a Mispá para buscar um abrigo seguro e um lugar mais confortável para os seus pais idosos. O verdadeiro líder tem essa visão humanizada, empática. E o que nós vemos aqui é uma liderança empática, humanizada. Davi não se omite, porque entende que a omissão é a arma dos covardes, e tudo que ele não é covarde. Até quando mais tarde o rei se recusava a enfrentar um gigante, seu exército havia amarelado, se acovardado, Davi se apresentou para trazer uma solução àqueles insultos desferidos contra o exército de Israel. E o verdadeiro líder, ele é alguém que espalha esperança. O líder é aquele que é do tamanho dos desafios que assume. Davi não confiava em si mesmo, mas confiava em Deus. E aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender e a confiar em Deus.
Quando você confia em Deus, o gigante se apequena. E eu gosto muito como Charles Swindoll, um escritor americano, já de mais de 90 anos de idade, que ainda hoje continua escrevendo biografias, escreveu sobre Jesus, sobre Jó, sobre Paulo, sobre Esther, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Moisés e sobre muitos outros personagens, e escreveu também sobre Davi. E há um capítulo, um livro publicado pela editora Mundo Cristão, biografia de Charles Swindoll sobre Davi. Há um capítulo que é intitulado Davi e o Anão. Pela primeira vez, quando eu identifiquei aquele título, eu disse, houve um erro aqui, não é Davi e o Anão, é Davi e o Gigante. Mas o autor dá resposta. Quando você sai para uma batalha, para enfrentar o teu gigante, olhando para Deus, o gigante se apequena e vira anão. Por que todo mundo estava se acovardando? Porque estava olhando para o gigante e não para Deus. Porque muitas vezes você foge da sua responsabilidade, porque você olha para o tamanho da responsabilidade e não para o tamanho do seu Deus. Mas voltando aqui para a temática, líder gera líderes. Digo assim, liderança empática. O que é empatia? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar de outrem, ou no lugar do outro. Empatia é você sentir a dor do outro, mas a empatia ela não fica só no campo dos sentimentos. A empatia ela se materializa através das ações. Eu estou com uma dó. Essa é uma empatia precária. Eu estou com uma dó, ao ponto de ter que fazer alguma coisa e eu não vou cruzar os braços diante dessa pessoa que padece, diante dessa pessoa que sofre. Eu vou me mover em favor dela. Essa é uma empatia sólida, verdadeira, concreta. Porque saber não é o bastante, ter vontade não é o suficiente. Precisamos arregaçar as mangas e fazer. Essa empatia que só vive no campo das ideias, do discurso, no campo do querer fazer e do saber. Eu sei que eu preciso fazer, me mover, estender a mão. Bem que eu quero estender a mão. Tem que se criar uma ponte entre o saber e o fazer. Liderança empática não é só sentir a dor do outro, mas se mover para amenizar essa dor, mitigar essa dor, abrandar essa dor, sendo um bálsamo medicinal na vida de outro. Quando a dor do outro dói em mim. Agora, quando a dor do outro não dói em mim, isso significa que a tua doença é pior do que a doença do teu irmão. E eu me lembro aqui daquela passagem bíblica em que estava acontecendo um culto em Jerusalém. E lá estavam 2 ministros do altar, um sacerdote e um levita. Provavelmente o sermão tenha sido sobre empatia, generosidade, bondade, amor, misericórdia, justiça. E enquanto o culto está acontecendo lá em Jerusalém, o caminho que desce de Jerusalém para Jericó era um caminho infestado de elementos da mais alta periculosidade. Era uma região temerária, infestada de bandidos. Um homem desavisado
ele fez aquele itinerário, e a Bíblia diz que ele caiu nas mãos dos salteadores, que vendo-o, se apropriaram dos seus bens, e como se não bastasse tê-los roubado, o espancaram, deixando-o meio morto, caído à beira do caminho. Aí, irmãos, termina o culto em Jerusalém. Aí descem o sacerdote, seguido do levita. Que discurso bonito, que sermão bonito, sobre empatia, amor, bondade, verdade. Quando eles descem, na frente vem um sacerdote, a alguns metros vem o levita, alguns metros atrás. Quando o sacerdote vê aquele homem caído à beira do caminho, o que a Bíblia fala? Em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano, ele passa de largo. Faltou-lhe empatia, faltou a este sacerdote viver à altura do seu discurso. Oh, irmãos, existem tanto blá blá blá, tanto discursos, palavras vazias, porém bonitas, alviçareiras. Pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. Aqueles homens sabiam pregar com a boca, mas não pregavam com as ações. E eles, primeiro o sacerdote flagra o homem caído à beira do caminho, meio morto, sangrando, e passa de largo. Só tem que esse líder sacerdote, ele não sabe fazer líder, porque quem está vindo atrás é um levita. Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote, porque para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Então, aquele levita talvez aspirasse, desejasse ser um dia também um sacerdote, um líder religioso. Mas olha que mau exemplo que este sacerdote está dando para o seu liderado. Está ensinando o seu omisso. Ele passa de largo. O levita que vem atrás diz: o que aconteceu? O meu líder identificou algo na beira do caminho. Olhou, mas passou de largo. Ele faz o mesmo trajeto, o mesmo itinerário, e quando ele identifica aquele corpo caído, machucado, ferido, ele também passa de largo. Uma liderança desalmada gera líderes desalmados. Uma liderança prepotente gera líderes prepotentes. Uma liderança cheia de amor e empatia vai forjar o caráter dos seus liderados, que serão empáticos e também amorosos. Eu me lembro de uma frase de Carl Gustav Jung, um psiquiatra e psicanalista neofreudiano, também conhecido como o pai da psicologia analítica. Carl Gustav Jung, ele diz: conheça todas as teorias. Diga comigo: conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas quando tocar uma alma, seja apenas uma outra alma humana. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
Tem muita gente cheia de teorias, domina técnicas, mas não tem coração, perdeu a alma. Lida com a palavra, prega a palavra, mas não vive a palavra. Aquele sacerdote estava gerando um líder irrelevante, apenas um líder religioso, teórico. E Gustav Jung diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Davi olhou para aqueles 400 homens com espírito desgostoso, que se achavam endividados, aqueles homens humanamente sem futuro, e os amou. Não os tratou com indiferença. Digo assim comigo: o contrário do ódio. Digo assim: o contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença. A indiferença é o ápice da desumanidade. Irmãos, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença é o ápice da desumanidade. Porque quando a gente odeia alguém, a gente percebe que o outro existe para nós, é objeto do nosso ódio. Toda pessoa que diz eu odeio fulano, esse homem ou esta mulher que é odiado, existe para quem lhe odeia. Mas a pessoa que é tratada com menoscabo, desprezo e com indiferença, essa pessoa inexiste para a outra. De modo que o contrário do ódio não é, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Aquele homem caído à beira do caminho sangrando não existia para o sacerdote e também não existia para o levita, porque eles trataram aquele homem caído como algo inexistente, trataram aquele homem caído, ferido, sangrando, com indiferença. E o líder não pode ser indiferente. O líder precisa se colocar no lugar dos caídos. Ele precisa estender as mãos. Ele precisa ser útil. Ele precisa fazer com que a sua liderança tenha relevância. Eu já citei aqui Confúcio, em algum momento da mensagem, aquele sábio chinês, a que eu fiz menção. Ele tem uma outra frase que diz assim: quando vires um homem bom, imita-o. Diga comigo: quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a si mesmo. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem bom. E eu digo comigo mesmo: eu preciso imitá-lo. Quando eu olho para o sacerdote e para o levita, que passaram de largo, eu olho para mim e eu fico me perguntando: será que eu não tenho um pouco desse sacerdote dentro de mim? Será que eu não tenho um pouco desse levita dentro de mim? Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E esse é um momento para a gente fazer uma autoanálise, uma introspecção, olhar para dentro de nós. Eu lancei um livro há alguns anos atrás, intitulado Como Ser Abelha no Mundo de Moscas.
encarando os desafios da autodescoberta. Nesse livro eu me utilizo das premissas de dois autores, um da Guatemala chamado Augusto Monterroso, e de uma historiadora britânica chamada Bill Wilson. Augusto Monterroso, ele publicou uma obra intitulada A Mosca, e a Bill Wilson uma obra intitulada A Colmeia. Ela apresenta o homem enquanto abelha, e ele apresenta o homem enquanto mosca. A colmeia, ela inspirou os maiores arquitetos do mundo. E a colmeia, ela é símbolo de trabalho em equipe. Numa colmeia trabalham as abelhas operárias, que são as abelhas obreiras, que é a maior quantidade delas. Há os zangões, que são os reprodutores, e as abelhas rainhas, que lideram a colmeia e que só se alimentam de geleia real, que representa a palavra de Deus. A colmeia é um ambiente limpo, higienizado, e também remete ao tema da indústria, do desenvolvimento, da expansão, do crescimento. Enquanto as abelhas, elas polinizam as flores, e elas têm um papel importante no ecossistema, sendo extremamente úteis e produtoras de mel, que foi o único adoçante por milênios e milênios, as moscas, diferentemente das abelhas, elas têm predileção para os carros, corpos insepultos, fezes e latas de lixo. O homem, enquanto abelha, eu diria, usando dos empréstimo as palavras de Paulo, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. O homem, enquanto abelha, fala do homem que produz o fruto do Espírito: amor, gozo, alegria, bondade, benignidade, mansuetude ou mansidão, longanimidade, enfim, terminando com autocontrole e domínio próprio. Isto em Gálatas 5:22, e em Gálatas 5:19 fala das obras da carne: inveja, ira, peleja, dissensões, imoralidades e tantos outros males, como concupiscência. E quando eu digo, quando vires um homem bom, imita-o, e quando vires um homem mau, examina a ti mesmo, eu sou levado a fazer uma autoanálise se eu sou mais mosca ou se eu sou mais abelha. Ninguém consegue ser abelha 24 horas por dia. Nós temos um lado mosca que precisa ser subjugado. De repente, numa provocação no trânsito, quando somos ofendidos, injuriados, humilhados, desperta o lado mosca, o lado sombrio. E é muito importante a gente fazer autoanálise. É muito importante a gente parar para refletir sobre a nossa postura, nosso comportamento, nosso testemunho, nossa atitude. Mas para isso a gente precisa fazer a mais longa de todas as viagens, que não é para o continente africano, europeu ou americano. A mais longa viagem não é para Júpiter, Saturno, Plutão, Mercúrio. A mais longa de todas as viagens é para dentro de nós mesmos. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos e de nós mesmos somos desconhecidos. É por isso que quando Paulo fala da ceia do Senhor, ele diz: examina-te, pois, o homem a ti mesmo, a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz: julgai a vós mesmos, se Cristo permanece em vós, porque se Cristo não permanece em vós,
estás reprovado. Você tem esse hábito de examinar a si mesmo? O melhor lugar para se fazer crítica é na frente do espelho, porque é na frente do espelho que a gente fica cara a cara com a pessoa responsável pelos nossos sucessos e fracassos. Voltando aqui a Gustav Jung, ele diz que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Quando a gente olha para o outro, a gente vive de quimeras, de fantasias, de imaginações. Mas quando a gente olha para dentro, a gente acaba se certificando de que nós não somos tão bons quanto sempre acreditamos. É obra-prima do diabo levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos, mas quando a gente olha para dentro, a gente diz: Senhor, há muitas sujidades, há muitos pontos sombrios dentro de mim, e para eu ter uma liderança efetiva, afetiva, relevante, eu preciso tratar da interioridade do meu ser. Traga a luz para dentro de mim, dissipa as trevas que estão dentro de mim, porque aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. E o nosso maior compromisso, a nossa maior missão é revelar Jesus para aqueles que nos cercam. E o líder precisa ser parecido com Jesus. O líder não pode se parecer com esse sacerdote, não pode se identificar com esse levita que passa de largo, que tem o conhecimento da lei, mas que não a pratica. E quem sabe se você não está flagrando o seu lado mosca. Então faça essa viagem para dentro de si mesmo. É muito mais fácil a gente olhar para fora e dizer o pecado do outro, o erro do outro, o defeito do outro. E quem não tem pecado que atire, que seja o primeiro a tirar a pedra. Um camelo não zomba da corcunda do outro camelo, e um pecador não julga outro pecador. E é por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise. E o texto prossegue aqui em 1 Samuel capítulo 22. Que passado uma temporada dentro daquela caverna inóspita, escura, fétida, o profeta Gade, ele chega lá e diz: não fique mais neste lugar forte. Está na hora de você sair desta caverna. Essa caverna foi palco de instruções. Essa caverna foi palco de um treinamento avançado. E quem sabe se você não está vivendo na caverna, mas Deus vai levantar um Gade, um profeta, e vai dizer: chegou o teu dia, chegou a tua hora, está liberado para sair dessa condição. O que você está passando é apenas um treinamento, ou um campo de treinamento avançado. Quem foi quebrado torna-se mestre em restaurar. Ontem eu falei aqui o quanto eu fui quebrado e o quanto eu tenho sido quebrado. Doenças neuropáticas, esposa com depressão exógena, um filho especial com 2 patologias severas, a exemplo de síndrome de Carpenter e craniosinostose. Tem uma doença parecida, craniostenose. É o vale necessário, é o deserto necessário. Porque se não passar pela caverna, se não passar pelo deserto, você pisa nas pessoas, você olha de cima para baixo, com altivez. O líder que não conhece e que não conheceu a caverna, que não conheceu
o deserto, ele olha de cima. Mas o líder que passou pelo deserto e pela caverna, ele olha para cima. É para Deus te dar senso de humanidade. É para que você tenha um coração como o dele. É por isso que você está passando por tudo isso que você está passando. É por isso que Deus nos esmaga, não para matar, mas para forjar o caráter de Cristo, para preparar, treinar, capacitar, para depois nos usar. Antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. Oh, meus irmãos, uma certa ocasião eu não estava aguentando de tantas pauladas, figurativamente falando, tantas lutas. Aí eu me deparei com um texto de um autor americano, que disse que ele percebeu a necessidade para sobreviver no ministério pastoral, ele precisava pedir a Deus 3 coisas: uma mente semelhante à mente de Cristo, um coração de criança e uma pele como a de um rinoceronte. Depois que eu me deparei com essa sua fala, sua escrita e sua experiência, em 2005, quando eu lancei um livro que recebeu um prêmio ABEC, intitulado o livro Só Merece o Doce Quem Provou o Amargo, e se a vida for uma barra, que seja de chocolate, eu usei essa experiência e eu quero usá-la aqui, nesse plenário, para encerrar hoje a temática Líder Gera Líderes. O pastor estava muito angustiado, sofrendo muito no ministério pastoral. Ele se debruçou em oração e disse: Deus, quais são os ferramentais? Quais são as estratégias que eu preciso usar para sobreviver aos duros golpes e às pauladas no ministério? E Deus instruiu. 1 Coríntios 2,16, quando Paulo diz: e nós temos a mente de Cristo. Para você sobreviver à dor, para você sobreviver às perseguições de Saul, para você sobreviver às cavernas e os desertos, você precisa ter a renovação da mente. E o que significa ter a mente de Cristo? Filipenses 4:8, tudo que é puro, amável, afável, tudo que é de boa fama, tudo em que há louvor, nisto pensai, ou sejam essas coisas que ocupem a vossa mente. Colossenses 3:1 e 2, vós que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Buscai as coisas que são do alto e não as coisas terrenas. Ter a mente de Cristo é ter os olhos curados pela graça, ao ponto de ver como Ele vê. É ter discernimento espiritual. É ter a capacidade de olhar para a vida, para as pessoas, através das lentes do Evangelho. E para a gente sobreviver às duras e amargas experiências da vida, a gente precisa ter a mente renovada, transformada. A gente precisa passar por uma metanoia, uma mudança de entendimento. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus ministrou para aquele pastor: procure ter um coração como de uma criança. Porque as crianças, elas às vezes são
disciplinada pelos pais. Muitas delas apanham dos seus genitores, mas elas, depois de terem sido disciplinadas, cortejam e elas buscam o carinho, o acolhimento daqueles que as disciplinaram. Elas são proporcionadoras de alegria e elas dificilmente se ressentem. Elas perdoam facilmente. E foi a partir da leitura dessa experiência que eu abracei 4 filosofias de vida: amar sempre, perdoar rapidamente, sorrir, fazer os outros sorrir. E a gente pode aprender essas filosofias com as crianças. Porque para as crianças o que é importante é a felicidade. Para os adultos é o orgulho. Eu me lembro que quando eu era criança, eu dava dedinho para ficar de mal. 15 minutos depois eu olhava para o meu ex-amiguinho e eu então me aproximava dele, se aproximava de mim para dar dedinho para ficar de bem. A inimizade só durava 15, 20 minutos, porque para a criança o que mais importa é a felicidade. Mas quando os adultos se desentendem, terminou o culto, quantas portas tem esse templo? Se ela sair por aquela, eu vou sair por essa. Não quero me esbarrar. 15 anos depois, estão avessas. A inimizade ainda está ali, a mágoa ainda está ali. As crianças não, elas brigam e brincam quase que simultaneamente. São perdoadoras. Então tenham um coração como de uma criança. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe e que com ela muitos também se contaminem. Resolva o problema da mágoa. Mágoa é a junção de 2 termos: má água, água má. Uma água imprópria que faz mal à saúde. Ressentimento é sentir de novo. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. Por isso tenha um coração como de uma criança. Perdoe, perdoe, perdoe. Você vai entender 70 vezes 7. Perdoe para ter saúde. Porque a mágoa, o ressentimento, o rancor, a raiva, a ira retroalimentada, o ódio, são disponibilizadores de enfermidades. Existem muitas pessoas que estão recebendo oração dos pastores, oração das irmãs do ciclo de oração e continuam doentes, porque a cura não é pela oração nesses casos. Às vezes a cura vem pelo perdão. Quando vires ao altar para apresentar ao Senhor a tua oferta e te lembrar de que existe alguém com alguma questão contra ti, não é nem você contra alguém, alguém contra você, leve consigo a sua oferta. Reconcilia-te primeiro com essa pessoa. Em havendo se reconciliado, volte, aí apresente a sua oferta, e Deus se agradará de ti e receberá a sua oferta. Porque para Deus o mais importante não é a oferta, é o ofertante. E o coração do ofertante precisa ser o coração como de uma criança. E por último, Deus o orientou: tenha um coração, ou melhor, tenha uma pele como a de um rinoceronte. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que existem 5 espécies de rinoceronte: Java, Sumatra, indiano, branco e negro. É interessante que o rinoceronte negro, ele é cinza. O rinoceronte branco não é branco, é cinza. O rinoceronte Sumatra, indiano e o Java, os 3 também são cinza, porque a nomenclatura tem a ver com a espécie, não com a cor da pele. O maior é o rinoceronte branco. O mais pesado é o rinoceronte branco. O que tem a epiderme mais dura é o rinoceronte branco.
E quando ele está na África ou na Índia, os dois continentes, asiático e africano, de onde vêm os rinocerontes, eles estão apacentando, porque eles são frutígeros e herbívoros, não são carnívoros. Um atirador amador pega uma espingarda a 600 metros, mira e atira. O projétil fica incrustado no rinoceronte branco. Se ele está comendo, ele continua comendo. Ele olha para lá, ele olha para cá, ele balança aquela pança e diz, dando de ombros: não estou nem aí, não estou nem aí. Para Paulo, coraça. Para Paulo, pele de rinoceronte é a coraça da justiça. É o capacete da salvação. É o cinto da verdade. É o escudo da fé e a espada do Espírito. É ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Você está revestido, você está blindado, você está com essa carapaça divina, com essa proteção. Existem muitos crentes que são produtos de aeroportos, encaixotados e com aquelas letras garrafais: cuidado, frágil. Trocam de igreja, abdicam do seu chamado, abandonam a liderança por conta de crises, por conta de problemas, por conta de adversidades. Você precisa ter pele de rinoceronte, porque para abater um rinoceronte tem que ser um atirador profissional, ficando ele atrás de um arbusto para poder atingi-lo a queima-roupa. Do contrário, o rinoceronte, ele sai ileso. E que Deus te dê uma carapaça, uma blindagem, porque o líder é alvo de críticas. O líder sofre assassinato de reputação. O líder sofre denuncismos baratos. O líder é alvo de muitas incompreensões. E é por isso que você precisa se revestir da couraça da justiça. Você precisa ter a pele de um rinoceronte, porque olha, estamos todos debaixo da bênção de Deus, mas estamos ou somos todos alvo do inferno. Você não será poupado, você será socorrido, sustentado. Fica de pé, por favor. Eu quero abençoar vocês e agradecer aqui ao pastor Davi, aos coordenadores da FATERP, pelo evento. Parabenizar a vocês mais uma vez, inscritos, que investiram em vocês mesmos. Esse pastor tem um compromisso com a palavra. Ele não quer simplesmente levá-los para a linha de frente, ele quer dar suporte, preparo, treinamento, recursos, para que vocês tenham êxito, para que vocês tenham sucesso, quando estiverem na linha de frente. Eu quero aqui orar, eu quero aqui falar com Deus. Pai, obrigado por tomar parte deste evento. Obrigado, Senhor, por ser sua boca neste lugar. Apesar das minhas debilidades, fraquezas, apesar das minhas limitações, aceitei o desafio, viajei até essa cidade, acabo de concluir a segunda fala, iniciada no dia de ontem. Estou aqui diante deste povo amado e muito querido, gente como a gente, de carne e ossos, sangue, músculo e pele, cartilagem e tutano. Gente vulnerável, gente que tem seus dilemas e problemas, mas um povo que confia no Senhor.
derrama um bálsamo, derrama, Senhor Jesus querido, a sua unção capacitadora. Abençoa, Senhor, os coordenadores deste trabalho, a presidência deste campo, as famílias aqui reunidas, obreiros e obreiras da sua seara. Dê dons, talentos, habilidades, renova-os, joga por terra toda ação maligna, toda obra de Satanás seja desfeita, anulada, subjugada pelo teu poder. Eu abençoo os lares, eu abençoo os casamentos, eu abençoo os relacionamentos, eu abençoo os pais, os filhos, eu abençoo os cônjuges. Querido Deus, manifesta a sua glória neste lugar. Fecha a sepultura, cura as enfermidades, dê ânimo, força, vigor, destreza, presteza. Abre os céus. Leva esse povo, muitos dos quais estarão amanhã pela manhã, ó Deus, indo para as suas atividades, para os seus trabalhos. Que o Senhor possa dar um bom descanso, que o Senhor possa derramar um bálsamo medicinal. Fortaleça os teus filhos, dê-lhes ânimo, força, vigor, autoridade, ousadia, coragem. Pai, sopra o teu Espírito sobre nós, dissipa para longe todo o mal. Ó Deus, fortaleça os teus filhos, fortaleça as suas filhas. Eu os abençoo no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus.